Eis-me aqui outra vez, né? Amém, amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus, amém. Paz, como é bom. Eu não aguentei, viu, irmão Luiz? Você fez eu chorar, viu? Me emocionei vendo o irmão Luiz entrando ali. Eu imaginava que eu não iria me emocionar tanto como eu me emocionei, irmão Luiz. Deus é maravilhoso, que Deus seja louvado em sua vida, porque como a palavra do Senhor nos ensina, os feitos de Deus se espalham de uma maneira e enche o ambiente, enche o nosso coração de gozo e alegria. E eu tenho certeza que a igreja, cada um irmão aqui, consegue enxergar a ação de Deus em sua vida, em nossas orações. A gente conseguimos enxergar que Deus tem nos escutado, tem ouvido a sua igreja, escutado o seu clamor. Amém? Como é bom, irmãos. Irmãos, lembrando dos avisos que quarta-feira vamos ter o nosso culto de celebração de Natal. Que os irmãos estejam preparados. Vai começar às 8 horas. Vai começar às 8 horas, que os irmãos estejam preparados. Vamos ver também a apresentação dos meninos da flauta. Vai ser um momento muito bom. Lembrando os irmãos que estão participando do Amigo Doce, que o Amigo Doce vai ser só no dia 31, tá bom? Que é para os irmãos estar ganhando mais tempo. A gente combinou para o dia 31. Mas no dia 24 vamos ter o nosso jantar de Natal. Amém? Lembrando também dos irmãos que aqueles que... irmãos, lembrando também dos irmãos que vão estar participando do jantar do Natal, tá bom? Dito isso, tem mais algum aviso? Não. Irmãos, aqueles que quiserem tomar uma água, fica à vontade, o momento é agora, para não estar se levantando. Aí o menino aí que é uma sede de medonha, para não estar se levantando na hora da pregação. Quero que o irmão esteja bem atento à pregação, tá bom? Vamos e volte logo. Irmãos, para o ano, a gente já acordou sobre isso em alguns momentos que eu falei, mas no dia 29 nós vamos ter uma assembleia para eleger a diretoria executiva da nossa igreja, ou a diretoria espiritual da nossa igreja. Ela já é composta pelo pastor, os diáconos e as diaconisas, tesoureiro e os secretários. Amém? Isso já é fato. Essa é a diretoria espiritual da igreja. Agora a diretoria executiva, que é aquelas que direcionam professores, das crianças, os que vão estar à frente do departamento de louvor, do departamento de jovens, do departamento de senhoras. Essa é composta em uma assembleia no dia 29 desse mês. Vai ser no domingo. Nós vamos estar fazendo pelo horário da escola bíblica dominical. Mas algumas coisas que a gente já acordou, que eu venho falando, algumas mudanças. Amanhã também eu vou ter uma reunião com os demais pastores, que o pastor Davi marcou. Provavelmente vai ser até aqui na igreja, com todos os pastores da nossa associação. Obrigado, irmão. Da nossa associação. Aí amanhã nós vamos estar acordando só com alguns detalhes, mas o que tem acordado já de imediato é que o nosso culto de quarta-feira vai passar, no lugar de ser 7, vai ser 7h30. De 7h30 às 8h30. E a nossa escola bíblica dominical, em vez de ser 8, vai ser 9. De 9 às 11. Isso já é fato. Eu vou estar só lembrando na escola bíblica ou na nossa assembleia. E o nosso culto de oração eu tenho planejado fazer diferente. Vamos fazer o nosso culto de oração todas as primeiras quarta-feiras do mês. Como é que eu vou fazer? Nesse dia, eu vou estar na direção e no devocional. Eu vou cantar um louvor, uma leitura bíblica, e já passa para o devocional ali 20 minutos, e nós vamos dividir para orar. Vamos fazer isso bem ao pé da letra mesmo, que é para dar tempo para a gente estar se reunindo para orar.
E as demais quartas vamos continuar escalando irmãos e escalando nossos diáconos para estar ministrando a palavra, para o aperfeiçoamento da santidade da palavra de Deus no ambiente local e na nossa vida diária. Amém? Isso é os avisos que eu tenho em mente agora para estar compartilhando com os irmãos. Irmãos, e outra coisa que já foi definido, o culto de senhoras, de mulheres, perdão, não para as mulheres aí, né? O culto de mulheres vai ser um mês sim, outro não. O culto de jovens também. Então, irmãos, penso eu que é o momento de nós estarmos dedicados inteirinho aos nossos cultos. Não vai ser mais todo mês. Então eu acho que não vai ter desculpa. Então todo culto aqui, tanto de jovens como de mulheres, vai ser um culto importante. E o culto de casais vamos estar realizando em 2 em 2 meses. Amém? 2 em 2 meses pretendo a gente estar fortalecendo esse nosso encontro de casais, daquela maneira que a gente já vem fazendo esse ano em algumas oportunidades, fortalecer esse departamento de casais na nossa igreja. Amém? Esses são os avisos. Então, irmãos, para o ano, o pastor vai estar cobrando mais do que esse ano, a presença de vocês em todos os cultos. Amém? Então vamos, o pastor Adriano vai estar mais chato esse ano. Eu estava observando, estou ficando mais velho, estou ficando mais chato, Thiago. Mas é assim mesmo, viu? É assim mesmo, a gente vai ficando velho, ficando mais chato, né, Maurício? Mas tudo é para o avanço do reino do Senhor. Irmão, dito isso, eu convido aos amados irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 5. Eu quero ler hoje só o verso 10 e o verso 9. Vou estar trabalhando esse texto, pensando eu no coração que iria encerrar esse livro hoje. A gente até riu, mas orando a Deus e fazendo os meus devocionais, o Senhor ainda tem colocado em minha mente para o domingo que vem eu fazer algumas aplicações do verso 10 ao 14. Então hoje eu vou ficar só no verso 10 e no verso 11 aqui de 1 Pedro capítulo 5. Irmãos, hoje, não sei se vocês observaram, todo o culto foi um culto temático, falando da graça de Deus. E visivelmente, nós vimos a graça de Deus manifestada na vida do irmão Luiz. Perceberam isso? Nós vimos a graça de Deus se manifestando, a rica misericórdia do Senhor, o amor, a sua bondade, aquela ação que eu e você não merecemos, nós vimos hoje em todo o culto e presenciamos na vida do irmão Luiz. Irmão Luiz, me dê esse privilégio de falar isso, viu? O tema da nossa mensagem que a gente temos trabalhado nesse capítulo 5 é uma experiência pessoal com Cristo e nos traz algum benefício, pois hoje uma experiência pessoal com Cristo nos torna crentes esperançosos e confiantes no Senhor, nos torna crente que observa e vê a ação de Deus de imediato em nossa vida, na medida com que confiamos nele, ganhamos experiência com ele, observamos a graça dele, encontramos a sua infinita bondade, o seu amor por cada um de nós. Se nós formos abrir um leque aqui de pensamento e de oportunidades para cada irmão falar um pedaço da graça de Deus em sua vida, a gente a noite toda tinha que ser uma vigília. Creio eu que eu tenho certeza disso absoluta. Então aqui encontramos aqui no capítulo 5, no verso 10, Pedro nos dizendo assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar
fundamentar você. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Senhor amado Deus, Pai gracioso, Deus de amor, muito obrigado, ó Deus, pela tua rica misericórdia, pela tua bondade e a tua fidelidade, Senhor. Nos ensina, ó Deus, a cada dia ser fiel a Ti, Pai, e olharmos e termos essa experiência pessoal contigo e uma confiança nata em Teu poder. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, Pedro encerra a sua mensagem, o seu livro, com um tom positivo. Ele lembra os seus leitores de que Deus sabe o que faz e se encontra no controle de tudo. Ele nos lembra que Deus sabe o que faz e permite a nossa experiência para com Ele de maneira diferente e pessoal. Cada um de nós temos uma experiência pessoal com Cristo diferente, de maneira diferente e muitas vezes de maneira extraordinária. E por mais difícil que se torne o fogo ardente, o cristão sempre tem que ter esperança. Deus construiu e constrói o caráter e a viva esperança quando o cristão confia nele e depende de sua graça como resultado de todas as lutas que enfrentamos. Deus, Ele é glorificado para todos sempre em nossas lutas diárias, em nossas batalhas diárias. E também o nosso caráter é formado nas dificuldades, no fogo ardente das nossas lutas. É onde nós conseguimos observar que Deus tem nos moldado a sua imagem, semelhança e a sua vontade. Essa é a realidade. Essa semana eu vi um vídeo de uma senhora dando alguns conselhos, aí ela falava algo interessante. Quer conhecer os amigos? É no meio da dificuldade. Quer conhecer o irmão, irmão de sangue? É depois da herança. Não é verdade? É depois da herança. Quer conhecer quem você é? Lhe dê poder. Ou poder aquisitivo, ou poder em meio à posição, ou poder em meio à luta. Batalhando as nossas dificuldades, vamos moldar, e Deus tem moldado o nosso caráter. Ele vai ver aquele que vai glorificar Ele em meio à dificuldade, aquele que vai esquecer, aquele que vai blasfemar, aquele que vai acusar Ele. É em meio às lutas que Ele vai saber quem nós somos. Lembra-se de Jó? De onde vem Satanás? O Senhor repreenda. De rodear a terra. Tem visto o meu servo Jó, homem íntegro e fiel. Aí o que foi que Satanás disse? Mas também, por acaso Jó te serve à toa? Por acaso Jó te serve debalde? Em algumas traduções está assim. Ou é pelo que tu dá a ele? Foi essa pergunta que Satanás fez ao Senhor. Ele imaginava que o caráter de Jó, ele imaginava que aquilo, que o seu louvor, a sua adoração a Deus era pelas coisas que Jó tinha, pelas coisas que Deus determinava para ele. Aí quando o Senhor disse: pois tira tudo, só não lhe toque a vida, tira tudo. E assim ele fez. Mas o caráter de Jó estava forjado em uma forja viva, na graça de Deus. Ele entendia: Senhor, a tua graça me basta, o teu amor é o suficiente para mim. Então o nosso caráter é formado em meio às dificuldades. Pedro iniciou a sua carta falando de esperança. Foi os primeiros textos que nós trabalhamos nesta carta, lá no primeiro capítulo.
E ele termina nos lembrando que temos que ter esperança em Cristo Jesus. Eu também iniciei esse livro falando de um provérbio romano, não sei se os irmãos lembram, que nos remete à esperança, e eu terminarei citando esse mesmo provérbio que diz assim: onde há vida, há esperança. Lembram? Mas esse antigo ditado romano continua em uso até hoje. Com a maioria dos provérbios tem a sua parcela de verdade, mas não serve de garantia para nada. Por isso que eu sempre mudo algumas coisas que eu escuto. E o que eu tenho mudado nesse provérbios é que a esperança não é o fato de haver vida, mas sim fé que nos traz vida em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, é olharmos para o futuro e ter a plena consciência de uma eternidade para o Senhor. O cristão possui uma viva esperança, como diz lá no capítulo 1 desse livro de 1 Pedro, no verso 3, pois Deus, Ele é o objeto da nossa fé e esperança. É Ele que tem que fazer com que a nossa vida tenha uma qualidade, um propósito maior. O propósito de cada crente é glorificar a Deus a cada dia. Então não podemos nos prender àquilo que tenta nos afastar do Senhor. E também no verso 21 de 1 Pedro, nos diz também que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Então a nossa fé e a nossa esperança tem que estar em Deus, não naquilo que o vento leva, não na folha que murcha, não na areia que o vento espalha e a folha que o vento espalha, mas sim naquele que nos traz uma substância, que nos deixa bem claro que a graça dele substitui qualquer desejo humano, que é Cristo Jesus. Essa viva esperança é o tema principal da primeira carta de Pedro. O apóstolo diz aos cristãos: sejam esperançosos. Irmãos, a nossa esperança tem que ser em Cristo Jesus. A glória humana é passageira, mas a glória de Deus é eterna, e lhes prove compartilhá-la conosco. O Senhor decidiu compartilhar as suas conquistas, sua vitória, o seu amor com cada um de nós. Nesta carta, Pedro fala de 3 descobertas maravilhosas acerca da graça de Deus, que nós estudamos ao longo desse ano. E conseguimos observar a graça de Deus em cada pregação que foi pregada nesta igreja aos domingos, neste livro de 1 Pedro. Uma delas é que a graça de Deus é a salvação. No capítulo 1 e no capítulo 2 a gente vimos isso. Segundo é que a graça de Deus é submissão. É entender, que está aqui no capítulo 3 e no capítulo 4, que a submissão ao Senhor tem que ser por amor, pela sua graça. Assim aprendemos a submetermos até aquelas pessoas que não merecem. É entender que ela está em uma posição que Deus permitiu. É entender que vamos ter que nos submeter por amor a Deus e não à pessoa. E que a graça de Deus é vista no sofrimento. Está no final do capítulo 3 até o capítulo 5. E isso tudo ele finaliza falando que em cima de todas as suas graças, a esperança em Cristo Jesus é que faz essa graça sobressair um pouco
com excelência. Aqui no final do capítulo 5, ele nos ensina a depender da graça de Cristo e a entender que onde Cristo está, há esperança. Esse é o foco principal. O cristão sempre tem que ter esperança. Pedro apresenta vários motivos para essa atitude esperançosa que o crente tem que ter. Ele nos apresenta várias, vamos estar vendo algumas delas essa noite. O primeiro ponto é que temos a graça de Deus. Irmãos, observe no verso 10 de 1 Pedro, vamos voltar um pouco, 1 Pedro, que a salvação é pela graça. Observe aqui, na nossa carta base aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, nos diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a quem? A vocês. Da graça destinada a nós. Temos a graça de Deus porque ela foi destinada a cada um de nós, que é a salvação pela graça. Foi a respeito desta salvação que os profetas falaram, estudaram, investigaram. Paulo também nos ensina que a salvação é por meio da graça. Lá em Efésios, no capítulo 8, lá em Efésios 2, no capítulo 2, do verso 8 ao 13, Paulo nos ensina isso. Mas eu quero ler só o verso 8 e o verso 9 de Efésios capítulo 2, quando diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é pela força humana, não é pelo querer humano. Essa ideia que o homem que aceita a Cristo é ilusão, meus irmãos. É ilusão. É Ele que nos aceitou como nós somos, cheios de pecado, cheios de mazela, cheios de culpa, e é nós que nos achegamos a Ele dizendo: Pai, eu preciso de Ti, me transforma, me modifica, me ensina a olhar para a Tua graça e a receber a Tua graça. No verso 9 aqui de Efésios diz: não de obras para que ninguém se glorie. Não é as nossas obras de caridade, não é nos olharmos no espelho e dizer que somos humildes. Não, é a graça de Deus, é a Ele sempre, é Ele sempre, é Ele nos chamou antes de invocarmos a Ele que nos chamou, Ele nos amou primeiro, e essa graça nós não merecíamos, essa graça nós não merecemos. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 2 do capítulo 1, só a parte B do versículo, a parte A do versículo diz assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. A presciência foi Deus que viu a sua eleição nele. Foi Deus que viu no ventre de tua mãe que tu és um escolhido, um eleito e digno da graça de Deus. É Ele que nos escolheu. Pedro também nos chama aqui em 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos eleitos de Deus.
por isso que não nos misturamos com o mundo. É por isso que temos a salvação através da graça de Deus, o seu amor, a sua misericórdia. Então aqui finalmente entendemos que o nosso Deus nos escolheu e que Ele nos ama. É Ele que nos ama. E é a Ele. Já temos a experiência de que o Senhor é bondoso nas ações dEle, na sua misericórdia, no seu cuidado, no seu amor pelas nossas vidas. Não é isso, irmãos? A gente enxergamos o amor de Deus até na vida do próximo. Nosso Deus, Ele é bondoso, de modo que não precisamos temer coisa alguma que Satanás tenha preparado para nós ou contra nós, porque o Senhor tem nos protegido, mas temos que confiar nele plenamente. A sua graça, a graça de Deus, ela é multiforme, se apresenta de várias maneiras em nosso favor. Ela é apropriada a todas as situações de nossa vida e de maneira diferente. Encontramos a graça de Deus e o seu cuidado na saúde. Encontramos a graça de Deus e o seu cuidado no emprego, com o emprego com excelência. Encontramos a graça de Deus e o seu cuidado na família. Conheço uma pessoa que é bem humilde financeiramente, é bem humilde. Às vezes eu fico me perguntando como é que ele consegue manter a sua casa, que é ele, a esposa, os seus pais e 2 filhos, com tanta humildade. A gente chega na casa dele, já tive o prazer de ir lá umas 2 vezes. Essa ideia de uma geladeira não tem, não é por falta de querer, não, é porque ele não pode. Ele não pode. Ela em Jijoca, ele não pode. A situação financeira é difícil, os pais enfermos, doentes, mas a apresentação dele, que ele faz para nós, é que a graça de Deus substitui tudo isso através da família. A família dele é tão unida, um amor tão grande, um amor fraterno tão grande, que você diz assim: meu Deus, tem tanta gente que tem tudo e não tem esse amor. O cuidado, o amor, a graça de Deus de ver ele cuidando dos seus pais, que isso hoje é um privilégio, mas não é todos que reconhecem isso. Não é todos que reconhecem isso. Então a graça de Deus, ela substitui todas essas coisas. Só que para que eu e você entenda isso, temos que ter uma comunhão com Deus. Temos que ter intimidade com Ele para entender isso, porque senão nós passamos a cobrar de Deus mais do que aquilo que merecemos. Sujeitando-se ao Senhor, Ele nos concede a graça que precisamos. Mas é verdadeiramente se sujeitar, é dizer: Pai, eis-me aqui, cuida de mim. Eu te entrego, Senhor, a minha vida, cuida de mim. Eu deixo, Senhor, conduzir a minha vida e esquecer verdadeiramente da ação humana. Na verdade, Ele é o Deus de toda graça. De toda graça. Tem a graça para nos socorrer em todo momento de nossas necessidades. Mas nós não entendemos isso, porque passamos a limitar o poder de Deus, a não executar com fidelidade o seu amor e a confiança que temos que ter nele. Em Hebreus capítulo 4, verso 16, nos diz assim: portanto, aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça para ajuda em momento oportuno. Irmãos, não adianta nada nós nos achegar a Deus duvidando que Ele não vá fazer, ou duvidando que Ele não vá atender a sua oração. Temos que confiar e dizer: Pai, eu dependo de Ti. Não é mais eu, Senhor, é Tu.
que eu diminua e que tu cresça. Mas hoje o homem se torna tão arrogante que ele acha que é pelo seu poder aquisitivo, é pela sua própria força, é pela sua inteligência, é pela sua capacidade, é pelo seu grande emprego, mas não é. Temos que nos aproximar do trono do Senhor, confiando nele. Ele dá a maior graça e devemos permanecer firmes nessa graça. Então aqui eu quero estar trabalhando o segundo ponto. Sabemos que estamos indo para a glória. Isso é um fato. Mas para alcançarmos essa glória, temos que reconhecer que necessitamos da graça de Deus. Ele nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Essa herança maravilhosa para o qual nascemos, está escrito aqui no verso 4 de 1 Pedro. Observe o verso 4, capítulo 1, verso 4, diz assim: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para você, para nós. Essa herança, tudo aqui começa com a graça de Deus, sempre nos conduz à glória. Tudo que começa com Cristo sempre vai nos conduzir à glória. Toda corrida que se inicia com Cristo sempre vai nos levar ao pódio da vitória com Cristo. Quando você inicia uma corrida, a corrida da tua vida, a corrida do desemprego, a corrida da dificuldade, a corrida da enfermidade, sozinho, tu vai terminar em último lugar. Mas quando tu inicia a corrida da dificuldade, das lutas, da enfermidade, da falta de emprego, com Cristo, tu vai terminar com a glória. Tu vai terminar com a graça de Deus. Tu vai terminar mais do que você em Cristo Jesus. Tudo que começa com a graça de Deus sempre nos conduz à glória. No Salmo 84, verso 11, verso 12, nos diz assim: porque o Senhor Deus, sol, escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nem o bem aos que andam retamente. Não recusa nem o bem. O Senhor dos exércitos, feliz aquele que em ti confia. É feliz aquele que deposita a sua confiança no Senhor. Hoje na escola bíblica dominical a gente falou sobre isso, que feliz aquele que com pouco consegue fazer o muito, porque é uma pessoa que mantém a sua fidelidade e confiança em Deus. Em Deus. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Se dependermos da graça de Deus ao sofrer, esse sofrimento requintará em glória. Se nós entendermos que no sofrimento temos que nos achegar a Deus e confiar nele, o nosso sofrimento terminará em glória. A gente viu isso na vida do irmão Luiz. O irmão Luiz, eu conversando com ele, está aqui ele aqui, ele falou para mim: pastor, hoje eu entendo o sentido e o poder da oração. Não precisa, irmão Luiz, que você me disse? Hoje, pastor, eu sei orar. Foi assim? Hoje eu sei orar. Em meio às lutas, em meio à dificuldade, ele viu a graça de Deus. E entendeu que a graça de Deus se manifestou em sua vida em meio às suas lutas. E cresceu nisso. Não foi assim, irmão Luiz? Cresceu nisso. O caminho pode ser difícil, mas nos conduz à glória. Isso é tudo que importa. Não é assim, irmão Luiz? É tudo que importa. É entender que aprendemos, e Deus
molda o nosso caráter em meio à dificuldade. Irmãos, o sofrimento, esse é o terceiro ponto para me encerrar. O sofrimento presente é apenas por um pouco tempo. Mas a graça de Deus, essa é eterna. As provações são apenas por um breve tempo, como disse também no primeiro capítulo de 1 Pedro, no verso 6, e nos diz aqui no verso 10, antes vocês, observe no verso 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar você. O irmão Luiz, em meio a essas lutas, ele saiu mais aperfeiçoado. Eu até digo para ele: irmão Luiz, não sei o que é que a irmã Francilene está ligando para comigo, mas você está até mais bonito. Não diga, irmão Luiz, está com uma cor melhor, está com a pele mais tratada, e é porque ele vivia lá na fazenda, viu? E lá é um paraíso. Mas é o Senhor que nos aperfeiçoa, pois o Senhor aperfeiçoou, formou o seu caráter, mais a sua imagem e semelhança, porque ele viu a graça de Deus nisso, e fortificou e fundamentou o homem que ele é. Fortificou em quê? Você acha que é qualquer lutazinha que vai fazer o irmão Luiz amolecer? Olha, não é mais não é mais não, viu? Não é mais. Então o Senhor, em meio ao pouco sofrimento que passamos, Ele nos fortalece e nos forma. As provações são apenas por um pouco tempo, mas a glória é resultante, é eterna. Paulo tinha essa mesma ideia em mente ao escrever 2 Coríntios, acompanhe comigo, capítulo 4, o verso 17 e o verso 18. Não diz assim, então comigo, igreja? Não ouvi, igreja? Diz assim no verso 17 de 2 Coríntios capítulo 4: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são o quê? Eternas. Enquanto nós estivermos olhando para o que enfrentamos aqui, não vamos ver a graça de Deus em nossa vida. Isso que enfrentamos aqui é temporal, vai passar. Mas a graça do Senhor, ela é eterna, ela é maior, ela é fundamentada em um Deus que não perde batalhas, em um Deus que não fraqueja, e um Deus que não há quem possa vencê-lo, porque Ele é todo poderoso. Antes, o sofrimento de Paulo era um fardo muito pesado para carregar, mas agora ele é uma leve e momentânea tribulação, tendo em vista o eterno peso da glória acima de toda comparação, acima de tudo. Nada se compara com a graça de Deus, nada, mas para isso temos que confiar no Senhor. Também em Romanos capítulo 8, verso 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não pode ser comparado, meu irmão, com a graça de Deus em tua vida, nada do que tu faça. Eu sempre tenho dito para dinheiro, esse ano para mim, esse ano de 2024, eu vou glorificar a Deus quando ele acabar, porque as lutas desse ano não foi fácil, não foi fácil, mas ao entender que a graça de Deus substitui tudo isso, é eu entender que em todo ano Deus veio cuidando de mim, da minha família,
da igreja, de cada irmão, em um detalhe particular tão extraordinário que não tem como eu contar. Então esse ano não foi fácil para ninguém. Não é assim, irmão Luiz? Não foi fácil para ninguém. Mas Deus nos ensinou a entender que a graça dele nos basta. Longe de causar qualquer pensamento de tristeza ou aflição. Mas aqui Paulo, ele para e recebe, para pensar e produz para nós uma grande recompensa eterna em suas palavras. A aflição, porém, por si só não traz este benefício de ter um conforto, mas somente quando é vista a luz da perspectiva eterna de Deus. Quando nós olhamos para Deus, aí entendemos que não somos nada sem Ele. Isto é, na medida que nós olhamos para as coisas que se veem, aí entendemos que essas coisas que tocamos não é nada do que está preparado para nós em uma eternidade com Deus. Irmãos, tudo isso que vivemos aqui é passageiro. Tudo isso. Mas Deus em nossa vida é eterno. Como o sofrimento de Paulo, todas as fraquezas dele, no tempo presente, não é nada mais para se entristecer, mas sim para glorificar. Pois que você entenda que o nosso sofrimento é para dar glória a Deus. A completa restauração de todas as coisas, de tudo aquilo que foi quebrado, só o Senhor vai poder restaurar. Só Ele vai poder restaurar. Aqui encontramos Paulo falando de temporais, eternos. Este contraste mostra a eterna glória do Senhor, que pertence ao caracterizado pela vida pessoal de cada indivíduo. O nosso Deus, ele se manifesta em nossa vida, ou para produzir em nós um eterno poder, uma eterna glória, ou para produzir em nós um fracasso eterno, um lamento para a vida inteira. Isso é o que temos que pensar. Você pode observar, irmãos, que em todas as perspectivas de vida que conversamos com os outros, ele sempre vai estar querendo acusar Deus de alguma coisa. Orei tanto a Deus por isso e não alcancei. Tenho orado tanto a Deus pelo emprego, mas não alcancei. Orei tanto a Deus pelo concurso, mas não passei. Mas por quê? Será que é isso que vai te afastar do Senhor? É isso que vai fazer com que tu esqueça a glória de Deus? Então, muitas vezes, Deus está nos poupando de algo que vai nos separar dele. E nós não entendemos. Então, meus amados irmãos, o que eu concluo disso tudo é que Pedro, essa esperança é chamada de salvação. E para preservar essa salvação em nossa vida, o Senhor muitas vezes nos diz não. E diz assim, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O cristão verdadeiro já foi salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Mas a conclusão de sua salvação acontecerá somente na sua volta, na volta do Salvador. Temos garantido essa salvação, mas ela só será confirmada quando o Senhor voltar. Então temos que estar verdadeiramente lutando as nossas lutas, vendo a eternidade para o Senhor, uma esperança infinita, observando que a nossa luta aqui vai influenciar o nosso futuro. Se fraquejarmos aqui, não vamos ter um futuro para o Senhor. Mas se nos mantermos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, aí sim vamos poder olhar para a eternidade, para o futuro. Então teremos um novo corpo, passaremos a viver uma nova vida, um novo ambiente, e passaremos a viver a cidade celestial. Irmãos, aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, Pedro chama essa esperança de uma revelação de Jesus Cristo.
Paulo chama de bendita esperança em Tito 2,13, que grande emoção é saber que nascemos para a glória, nascemos para a vitória, nascemos para ser representantes eleitos de Deus nesta terra. Eu quero estar encerrando, irmãos, um texto que a Adine leu aqui em 2 Coríntios capítulo 12, que o Bruno coloquei, 2 Coríntios capítulo 12, vamos ler do verso 7 ao 9. Quando nascemos de novo, trocamos a glória passageira dos homens pela glória eterna de Deus. Quando nós reconhecemos o que Cristo fez por nós, então nós trocamos essa glória passageira desse mundo, de homens passageiros, pela glória eterna de Deus, que nos diz assim: porque eu não ficasse, para que eu não ficasse orgulhoso com grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. O poder de Cristo. Então, muitas vezes, aquilo que o Senhor tem barrado em nossa vida é para que nós não venhamos nos exaltar e esquecer dessa graça e entender que a graça de Deus é que nos basta. Amém? Aqui nós estamos falando de Paulo, um homem que depois que voltou o seu pensamento para Deus, um dos maiores missionários que esse mundo já teve. Mas mesmo assim, em meio às suas lutas, ele olhou e pediu a Deus: passa de mim. E o Senhor disse: a minha graça, para que você não se exalte no homem, não se ache o único, o melhor, o grande. A minha graça te basta. Amém? Nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, pela tua infinita bondade, pelo teu amor, pelo entendimento, Senhor, das tuas escrituras. Muito obrigado, ó Deus, por entender que não somos nada, ó Deus, sem a tua graça. Não somos nada, ó Deus, sem um elo de comunhão contigo, de uma conduta, Senhor, para contigo, de uma vida, Senhor, pautada nas tuas palavras. Pois, Senhor, nos ensina a entender, Deus, que a tua graça nos basta, que nada mais importa, mas a tua graça sobressai e substitui qualquer ausência do homem em nós, porque tu é maior. Abençoa a tua igreja, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela vida do irmão Luiz. Conserva teu servo assim, como a igreja é grata, ó Deus, de ver ele de pé, ó Deus, indo para a tua casa, firme e forte. Abençoa a irmã Brasilene, Pedro, ser com essa família, ó Deus, e com tudo. Pai, muito obrigado, ó Deus, por escutar as nossas orações e entender que o teu imenso amor, a tua graça é que nos basta, e que a graça do nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Desde já agradeço a direção do louvor e cada irmão que se encontra.